Hoje a gente vai falar um pouco sobre o trabalho em uma transformação gasosa. Bom, para falar um pouco sobre o trabalho em uma transformação gasosa, né, que diz respeito ao trabalho no estudo dos gases, primeiro a gente vai considerar o caso em que a pressão é constante, para entender o que acontece com o gás ideal quando a gente está numa transformação gasosa. Então, no primeiro caso, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um recipiente, né, um formato cilíndrico, para facilitar o nosso estudo, de tal maneira que ele seja expandido de um estado A para um estado B. Então aqui, ó, eu vou passar de um estado A para um estado B, de modo que esse êmbolo aqui, isso aqui é um êmbolo, esse aqui é um êmbolo, ele é variável, então ele pode se mover tanto para cima quanto para baixo. E aí eu vou supor que aqui eu tenho um volume VA, aqui eu tenho um volume VB, né? Então eu tenho nesse primeiro estado um volume VA e aqui eu tenho um volume VB, certo? E aí eu vou dizer que VA, vou escrever isso aqui, né? VB menos VA, nesse caso é VB menos VA, só um minuto, B menos VA é igual a ΔV, que é a variação de volume, né? Essa variação de volume em relação ao êmbolo, ela aparece aqui, ó, como vamos chamar aqui de D, ou H, se você quiser. Vai dizer que é a altura. Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Esse êmbolo ele tem um peso P. Então, aqui a gente tem um peso P. Tá? Esse P aqui é de peso, né? Não é de pressão, peso. Deixa eu chegar para a direita um pouquinho. Então, esse P aqui, como eu falei, é o P de peso. Vamos escrever aqui, ó, de outra cor, que eu acho que fica melhor. Então, aqui a gente tem um peso. E aí vamos já colocar assim, pronto, P. Isso diferencia ele da pressão. Então aqui em cima, o que faz aparecer a pressão no gás, né, é esse peso P, que é constante, que é o peso do êmbolo. Muito bem, então o que está acontecendo? A gente sabe que pressão é igual a força sobre área, em que força é a força perpendicular à superfície. E vamos dizer que a área aqui, né, a área A, é essa área aqui do cilindro. É a área do êmbolo, que é a mesma área da base, né? Então, se a gente considerar aqui que A é a área do êmbolo, então esse êmbolo aqui ele tem área A. Área A. Muito bem. Então, o que é o trabalho nessa transformação? É a energia disponibilizada pelo gás para mover o cilindro de baixo para cima de uma altura h. Então, se a gente pensar em termos de trabalho, lá na mecânica, quando a gente estuda mecânica, a gente vai estar falando de um trabalho, que eu vou chamar de W, igual a P, que é o peso, né, vezes H. Acontece que daqui eu sei que pressão é força sobre área. Então, quem é a força que está atuando nesse caso? Vamos escrever assim, ó, força é igual, para ficar claro o que eu estou querendo dizer, vou escrever assim, força igual a pressão vezes área. Né? Daqui, né? Basta multiplicar cruzado, multiplicando cruzado aqui, ó, a gente vai ter 1 vezes F e A vezes P. A nossa força é o peso, então P maiúsculo. Né?
pressão, P minúsculo, e a área, A. Aqui, ó, esse P aqui, esse P é o mesmo que esse. Então, aqui eu posso substituir por pressão vezes área. Então, vamos para cá agora. Então, vamos juntar essa equação com essa. Então, eu posso escrever agora que W é igual ao peso, isso aqui é o peso. Isso aqui é o peso, pressão vezes área. Então, pressão vezes área vezes H. Mas num cilindro, né, isso aqui eu estava considerando desde o começo que o cilindro, A vezes H, né, área da base, que é o A, né, que a gente já falou, que é a mesma coisa. Então, essa área A que aparece aqui é a mesma área A da base do cilindro. É a mesma área A aqui também. Isso aqui é o volume do cilindro. Ou seja, né, se a gente pensar em P igual a A vezes H, né, a gente está pensando em P vezes V, volume do cilindro. Mas volume de que cilindro? Do cilindro todo? Não. Volume do cilindro descrito pela movimentação, né, do êmbolo. Quando o êmbolo se movimenta, essa região que diferencia uma da outra também é um pequeno cilindro. Então, na verdade, o trabalho realizado pelo gás é apenas a variação de volume do gás sobre esse cilindro, na qual a gente só precisa, para encontrar o trabalho, né, multiplicar a pressão pelo volume do cilindro deslocado, vamos dizer assim. Né? Então é como se esse pequeno pedacinho aqui fosse um pequeno cilindro em que a gente calcula o trabalho multiplicando a pressão do gás pelo volume desse cilindro. Então, quando a pressão é constante, o trabalho na transformação de A para B, né, no caso aqui de A para B, o trabalho na transformação de A para B vai ser igual a pressão vezes a variação de volume, que como foi de A para B, a gente sabe que é o ΔV que aparece aqui, né? VB menos VA, porque VB menos VA é justamente a diferença entre o volume antes e o volume depois, certo? Ou seja, é esse pequeno cilindro que aparece aqui, ó, nesse pedacinho. Tá vendo? Esse pedacinho é um cilindro com a mesma área da base, só que a altura H. Então, esse é o trabalho realizado pelo gás, P ΔV. Agora, muito importante, esse ΔV ele pode ser positivo, negativo ou nulo, certo? Por que que ele pode ser positivo, negativo ou nulo? Porque se VB for maior que VA, ele é positivo. Se VB for menor que VA, ele é negativo. E se VB for igual a VA, ele é zero. Então, o trabalho ele vai ter o mesmo sinal da variação de volume, certo? Então, expansão, né, numa expansão, uma expansão, a gente vai ter trabalho maior que zero, porque aí ΔV é maior que zero, expansão. Em uma compressão, se eu estivesse indo de B para A, uma compressão, agora eu vou ter trabalho menor que zero, ok? E se o volume for constante, finalmente, né, se o volume for constante, então se ΔV é igual a zero, o que a gente sabe? Que o trabalho também é igual a zero, tá?
O que a gente diz quando é uma expansão? Que o trabalho é realizado pelo gás, ou seja, o gás se expandiu e movimentou o cilindro. Numa compressão, que o trabalho é realizado sobre o gás, ou seja, o cilindro comprimiu o gás. E aqui não há trabalho, né? Então, só para fixar, numa expansão é realizado pelo gás e numa compressão sobre o gás, tá? Então, a gente viu que o trabalho está associado mecanicamente, né, a uma variação de volume que tem a ver com uma pressão constante feita por um êmbolo de peso P, tá? Cujo peso é constante. Então, se a força é constante, a pressão é constante, já que pressão é igual a força. Isso aqui é força, só para lembrar. Força. Aqui não aparece o vetor porque é o módulo sobre área. Muito bem. Então, vamos a um exemplo. Vamos dizer que a pressão seja constante equivale a 5 atm e que o volume vá de 1 litro para 2 litros. Qual o trabalho realizado, né, desse estado 0 para o estado 1, por exemplo? Então, trabalho realizado de 0 para 1. Bom, trabalho, como a pressão é constante, é pressão vezes V1 menos V0, que é a variação de volume. Só quem é pressão? 5 atmosferas. Só que a gente tem que lembrar que 1 atmosfera é igual a 10 a quinta, aproximadamente, né, Newton por metro quadrado. Vou deixar isso aqui por enquanto. Então, 5 vezes, qual é a variação de volume aqui? 2 menos 1, né? 2 menos 1, 1 vezes 5, 5. Mas 5 o quê? A atmosfera, litro. Normalmente não é essa unidade que a gente usa. A unidade usual é 5 vezes 10 a quinta, passando para Newton por metro quadrado, vezes o volume, que é 2 menos 1, 1, só que 1 litro, né, ele corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, aqui, ó, deixa eu colocar essa observação aqui do lado. 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico corresponde a 0,001 metro cúbico, que é a unidade no SI. Então, aqui é 1 vezes 10 a menos 3, que é isso aqui, né? Isso aqui é o mesmo que 10 a menos 3 metro cúbico. Ok, então aqui, ó, fazendo a conta, a gente vai ter 5 vezes 10 ao quadrado. Então, 5 vezes 10 ao quadrado, o quê? Agora a gente tem Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, certo? Newton por metro quadrado vezes metro cúbico. Isso é Joule, tá? Não é esse igual aqui, deixa eu tirar. 5 vezes 10 ao quadrado é que eu ia escrever 500 aqui. Deixa eu escrever isso então. Então, 500. E aí deixa eu colocar a unidade, né? Newton por metro quadrado vezes metro cúbico. Se você simplificar aqui, você vai ter Newton por metro, que é o mesmo que escrever 500 Joule, que é a unidade de trabalho no SI. Então, essa aqui é a unidade no SI. Então, a gente encontrou o trabalho de 0 para 1 igual a 500 Joule, ou 5 atmosfera litro. Certo? Então, quando a pressão é constante, repare que se foi uma expansão, o
o volume aumentou, o trabalho é positivo, então, só para reforçar, eu já tinha falado disso, o trabalho é realizado pelo gás, já que o trabalho ele é positivo. Muito bem. Bom, vamos aos outros casos. O que acontece quando a pressão é variável? Quando a pressão é variável, a gente não vai poder fazer o que a gente fez antes, mas a gente pode adotar uma outra estratégia que é, se eu tenho o gráfico da pressão em função do volume, e eu vou de A para B, então eu estou indo de A para B, a gente sabe que é uma expansão. E a gente já sabe que se é uma expansão, o trabalho de A para B, ele tem que ser positivo. Se fosse de B para A, vou colocar como observação. Se fosse de B para A gente teria uma o quê? Uma compressão. Aliás, não era para ter fechado o parênteses aqui. A gente vai ter uma compressão. Uma compressão. E aí a gente teria o trabalho de B para A sendo menor que zero. Beleza. Mas se a gente tem essa situação, o que a gente faz? Basta calcular a área entre A e B. Então, calculo essa área aqui entre o gráfico de A para B e o volume, né? Eu vou ter VA aqui, VB, PA e PB. Essa área, ela numericamente, então essa área aqui, essa área, ela é igual numericamente ao trabalho. Lembrando que eu tenho que respeitar essas condições aqui. Se eu estou indo de A para B, né, eu vou ter a área, o trabalho positivo, mesmo valor. Se eu vou indo de B para A, eu vou ter a área, que é positivo, mas aí eu preciso colocar o sinal de menos, porque é uma compressão. Né? E repare que quando o volume é o mesmo, a gente não tem área no gráfico PV. Então não tem trabalho. Então vamos a um exemplo aqui. Digamos que eu tenha, né, uma transformação de B para A aqui. Ó. Então eu vou indo de B para A. Então estou indo assim. Então a gente já sabe que é uma compressão. Chegar para a direita aqui, uma compressão. Então a gente tem uma compressão e aí eu quero calcular o trabalho. Como é que eu faço? Primeiro, calcular a área desse trapézio aqui. Qual é a área desse trapézio? A área vai ser base menor, 2, mais base maior, qual é? 5. Só que isso tudo tem que multiplicar por 10 à quinta, por conta da unidade. Então, vezes 10 à quinta. Então, a soma das bases multiplicado pela altura. Quem é a altura? 8 menos 5, 3. Isso tudo sobre 2. O que isso vai me dar? 7 vezes 10 à quinta vezes 3 sobre 2. 7 vezes 3, 21 sobre 2 vezes 10 à quinta. Essa é a minha área. Só que o gás está indo de B para A. Então, o trabalho, na verdade, ele é menos 21 sobre 2, 10,5, né, vezes 10 à quinta joule. E aí é um trabalho realizado sobre o gás. Tem que lembrar disso. Então, isso é realizado sobre o
gás. Como que eu sei? Com pressão. Então, o volume está diminuindo, trabalho realizado sobre o gás. Isso é muito importante. E por fim, nosso último exemplo, o que acontece quando a gente faz uma transformação cíclica? Né? Quando a gente tem uma transformação em que a gente vai e volta para o mesmo estado. Isso pode acontecer de duas maneiras. A gente pode ir do estado A para o estado B, depois voltar para o estado A. Então aqui eu estou no sentido horário, né? No mesmo sentido do relógio, ou eu posso ir do estado A para o estado B e voltar por cima. Aí aqui eu estou no sentido anti-horário. Qual a diferença entre esses dois? Bom, a gente já viu que a pressão numa transformação, né, o trabalho numa transformação em que a pressão varia tem a ver com a área. Então, nesse caso aqui, eu estou indo do estado A para o estado B com uma pressão que é maior do que quando eu retorno. Então, na ida, né, o meu trabalho corresponde a essa área em amarelo aqui. Ó. Na ida, meu trabalho corresponde à área em amarelo. E é uma área positiva. Então, trabalho. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, né, no caso 1, vou escrever aqui, ó, trabalho de A para B, ele é positivo. Deixa eu botar assim, que eu acho que fica melhor. Ele é positivo. Na volta, que é uma compressão, nosso trabalho é negativo. Então, na volta, eu tenho esse trabalho aqui. Ó. Na volta, eu tenho esse trabalho. Certo? Que é o trabalho de compressão. Então, o trabalho de B para A, ele é negativo. Só que o trabalho total é a soma dos trabalhos. E o trabalho negativo é menor, porque a área é menor. Então, nesse caso, o trabalho total, que é a soma dos dois, ele vai ser, então, o trabalho total aqui, ele vai ser maior que zero. Então, numa transformação cíclica no sentido horário, o trabalho é positivo, então o trabalho total é realizado pelo gás. E mais do que isso, né? A diferença entre as áreas corresponde à área no interior da curva. Então essa região aqui, tá vendo? Que está dentro da curva fechada é que é o trabalho. Então isso que está aqui dentro é o nosso trabalho. Agora no caso contrário, quando eu vou de A para B, aqui, nesse segundo caso, quando eu vou de A para B, meu trabalho é negativo. Aliás, positivo, desculpa, né? Que é uma expansão. Então deixa eu consertar isso. O trabalho é positivo, porque é uma expansão. Estou aqui, ó, nesse primeiro caso. Trabalho positivo. Porém, quando eu volto do trabalho de B para A, eu tenho um trabalho negativo, uma compressão. Repara, ó, isso aqui é uma compressão. E esse trabalho é negativo. Quando a gente somar mais uma vez, o trabalho total agora vai ser negativo. Então, no ciclo anti-horário, o trabalho é realizado sobre o gás. Então, aqui o trabalho é realizado sobre o gás. Então, no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. E no sentido horário, o trabalho é positivo. Certo? No sentido horário, o trabalho é realizado pelo gás. No sentido anti-horário, o trabalho é realizado sobre o gás.
E aí, para lembrar disso, basta fazer o que eu acabei de fazer, lembrando que o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás vai ser sempre o que tiver no interior aqui, certo? Vai ser sempre o que está no interior da região que descreve a transformação cíclica. Então, para a gente fechar, um exemplo. Digamos que essas 4 transformações são feitas no sentido horário, ou seja, A, B, C, D, A. Então, a transformação cíclica. Se é uma transformação cíclica, basta calcular essa área aqui. Que área é essa? Base, não retângulo, base 3 metro cúbico, já está na unidade do SI, altura 5 menos 2, 3 também, só que eu preciso multiplicar por 10 à quinta, então 9 vezes 10 à quinta Joule. Bom, mas será que é positivo ou negativo? Porque essa é a área, né? Então assim, aqui é a área, então aqui na verdade esse Joule, vamos deixar ele entre aspas, que é numericamente, então a gente já sabe que aqui eu estou falando do trabalho desse ciclo ABCDA, trabalho ABCDA, que é a soma dos trabalhos AB com o trabalho BC com o trabalho CD com o trabalho, né? Então, AB, BC, CD, DA. Sabendo que os trabalhos que acontecem aqui e aqui, que não há variação de volume, né? BC e DA são transformações em que o volume é fixo. Então aqui é 0 e aqui é 0. Só que o trabalho de A para B, ele é positivo. Esse trabalho é maior que 0. E ele é maior que o trabalho de D para A, que é negativo. Aqui é uma compressão, aqui é uma expansão, mas o trabalho de A para B, ele é maior que o trabalho de C para D. Basta ver que o trabalho de C para D é só esse pedacinho de baixo, enquanto o trabalho de A para B é toda a área abaixo dessa curva. Então, o total é positivo. Então, essa é uma transformação cíclica na qual o trabalho é realizado pelo gás e não sobre o gás. Então, o trabalho, de fato, ele é maior que 0. Ok? É isso, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.